Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Capítulo 3.7 Regiões e Distritos. Para um acompanhamento personalizado aos clubes e para garantir que todos estão cumprindo o programa do clube adequadamente, o campo deve dividir o seu território geográfico em regiões e em cada uma delas determinar um regional para ser o seu representante oficial. Quando a região for muito extensa para o regional, o campo pode dividi-la em uma região menor, um distrito, e determinar um distrital para representá-la. Os distritais estarão sob supervisão do regional, que deverão estar ligados em um elo de amizade e respeito. Um conjunto de regiões forma uma macro-região, e o campo definirá quais dos regionais daquela macro-região coordenará os trabalhos. Essa coordenação deve ser rotativa para que todos os regionais assumam os trabalhos por um período de tempo de no mínimo um ano. As macro-regiões, regiões e distritos devem ser numerados de maneira fixa, de forma a padronizar a identificação de cada um deles. Todas as atividades dos regionais e distritais são coordenados diretamente pelo diretor do Ministério de Desbravadores da Associação Missão, que pode ter como auxiliar um coordenador geral. A Comissão Administrativa Regional é formada pelo diretor do Ministério de Desbravadores, Associação Missão, presidente e demais integrantes, secretário da Associação Missão, coordenador geral, regionais e secretaria da Associação Missão. Capítulo 3.7.1 Requisitos, eleição e funções do distrital. Ao eleger os seus distritais, o campo deve adotar os seguintes critérios: preferencialmente ser investido em líder, ter pelo menos 3 anos de experiência com desbravadores, incluindo um ano de responsabilidade a nível administrativo, morar na área ou região onde vai atuar, não ter qualquer cargo ou função no clube de desbravadores de sua igreja, estar pelo menos 2 finais de semana na igreja local, ter uma carta de recomendação da igreja de qual é membro. Essa carta pode ser encontrada no anexo E. Qualquer exceção às qualificações acima deve ser aprovada pelos diretores dos clubes de desbravadores da região envolvida e pelo departamental do Ministério de Desbravadores da Associação Missão. A eleição obedece aos seguintes procedimentos. O tempo de atividades deve ser de 2 anos, podendo ser reeleito. O pastor distrital irá consultar as comissões executivas dos clubes do distrito e fará a indicação dos candidatos à Comissão Administrativa Regional. Com o nome dos candidatos, a Comissão Administrativa Regional se reunirá com a presença do departamental e elegerá dentre eles o que mais se aproxima ao perfil desejado. O nome do distrital será submetido à comissão diretiva da Associação Missão para aprovação. O distrital recém-eleito irá assumir suas responsabilidades imediatamente após a aprovação da mesa do campo local. São funções do distrital: cumprir o plano de metas do regional no seu distrito. O distrital é um assessor direto do regional. Ele foi eleito pelo campo para representá-lo oficialmente naquele distrito, tendo como coordenador o regional. Assim, ele deve cumprir o plano de metas do regional para o desenvolvimento do seu distrito e de toda a região. Visitar todos os clubes do seu distrito 6 vezes ao ano, em média. Conferir o tópico Visita aos clubes na seção 3.7.2 Requisitos, eleição e funções do regional. Ajudar os clubes locais nas atividades, tais como o Dia do Desbravador, acampamentos, atividades comunitárias, atividades missionárias e etc. As atividades comunitárias, missionárias, acampamentos e programações especiais, conforme determina este manual, são de função do clube. Assim, o distrital e ou regional só participa caso seja convidado, seja para ministrar aulas, palestras, etc., ou apenas para acompanhar. Independente disso, ele deve estar inteirado de todo o programa dos seus clubes e sempre fazer a avaliação
de todas as atividades, realizar a avaliação final das classes, especialidades e admissão em lenço, quando solicitado pelo regional. A função de avaliação das classes, especialidades e admissão em lenço é primariamente do regional. Porém, quando solicitado, o distrital pode assumir a função, conferir o tópico avaliação de classes, especialidades e admissão na seção 3.7.2, requisitos, eleição e funções do regional. Trabalhar nas igrejas da região que ainda não tem clube e traçar uma estratégia para fundar novos clubes. É função do distrital não apenas dar suporte aos clubes já existentes no seu distrito, mas também criar estratégias para a fundação de novos clubes. Para isso, ele deve sempre visitar todas as igrejas do distrito e estar em contato com o pastor distrital para saber das necessidades de cada uma. Deve, sempre que surgir a oportunidade, apresentar o clube para elas e, no momento oportuno, iniciar o procedimento de fundação, conforme especifica o capítulo 5.1, como fundar um clube de desbravadores. Promover e dirigir as atividades do distrito, tais como acampamentos, eventos esportivos, cursos de treinamentos e reuniões de líderes. Para envolver os clubes do distrito e promover atividades para auxiliar no desenvolvimento físico, mental e espiritual dos desbravadores, o distrital pode promover e dirigir atividades distritais, como acampamentos, atividades esportivas, cursos, reuniões e etc. Em todos os casos, os eventos devem ser determinados no final do ano anterior, e o planejamento deve ser votado pela comissão da igreja a qual faz parte. O seu calendário de atividades deve ser entregue a todos os clubes no final do ano, para que eles possam montar o planejamento anual, já considerando todos os eventos distritais, e o distrital deve convidar o regional para todos os seus eventos. Promover a participação dos clubes em atividades da comunidade, como desfiles e feiras. É função do distrital envolver os seus clubes com a comunidade. Atividades comunitárias e eventos cívicos são ótimas oportunidades de desenvolver relacionamentos com as autoridades locais. Nestes casos, o distrital deve coordenar os clubes na participação desses eventos. Promover e dirigir projetos missionários em todo o distrito. Também faz parte do plano de metas do distrital a promoção de eventos missionários para o distrito. Para isso, deve estar em contato direto com o pastor distrital para que os projetos estejam de acordo com as necessidades da igreja local. Ser o motivador dos clubes do seu distrito. Os clubes de desbravadores, ao longo do ano, estão sujeitos a vários problemas, sejam sociais, financeiros ou com membros da própria igreja. Esses problemas, na maior parte das vezes, desanimam a direção do clube, o que pode prejudicar o desenvolvimento do programa oficial. O distrital regional tem um papel muito importante nesse contexto, pois ele deve motivar o clube a superar as dificuldades, encontrar soluções para vencer os desafios e, assim, continuar firmes com as atividades regulares. Ele deve sempre lembrar a direção que o ministério é de Deus, então é preciso confiar inteiramente nele, para que ele possa ajudar a solucionar os problemas. Participar em quaisquer outras atividades propostas pelos diretores dos clubes ou regional. Sempre que solicitado pelos clubes, pelo regional ou campo, o distrital deve dar o devido suporte. Considerando a hierarquia eclesiástica, o distrital deve trabalhar em harmonia com o pastor distrital. Capítulo 3.7.2 Requisitos, eleição e funções do regional. Ao eleger os seus regionais, o campo deve adotar os seguintes critérios: ser investido em líder, ter pelo menos 5 anos de experiência com desbravadores, incluindo 3 anos de responsabilidade a nível administrativo, morar na área ou região onde vai atuar, não ter qualquer cargo ou função no clube de desbravadores de sua igreja, estar pelo menos 2 finais de semana na igreja local,
ter uma carta de recomendação da igreja da qual é membro, anexo E. Qualquer exceção às qualificações acima deve ser aprovada pelos diretores dos clubes de desbravadores da região envolvida e pelo departamental do Ministério de Desbravadores da Associação Missão. A eleição obedece aos seguintes procedimentos. O tempo de atividades deve ser de 2 anos, podendo ser reeleito. O pastor distrital irá consultar as comissões executivas dos clubes da região e fará a indicação dos candidatos à Comissão Administrativa Regional. Com o nome dos candidatos, a Comissão Administrativa Regional se reunirá, com a presença do departamental, e elegerá dentre eles o que mais se aproxima ao perfil desejado. O nome do regional será submetido à Comissão Diretiva da Associação Missão para aprovação. O regional recém-eleito irá assumir suas responsabilidades imediatamente após a aprovação da mesa do campo local. São funções do regional: estar disponível para dar assistência ao pastor local e ou liderança do clube, promovendo e apoiando as metas e programas locais da União, da Divisão e da Associação Geral. O regional é um representante oficial da Associação Missão para aquela região geográfica. Assim, ele deve promover e apoiar todas as metas eclesiásticas da igreja, sejam do campo, união, divisão ou associação geral. Como líder, deve sempre estar à disposição da igreja para servi-la aonde Deus mandar. Visitar todos os clubes 4 vezes ao ano em média, dando todo o suporte e treinamento para o correto funcionamento do programa do clube. Conferir o tópico Visita aos clubes. Participar das reuniões da Comissão Administrativa Regional, bem como do Programa Geral dos Desbravadores. Essas reuniões devem ser realizadas pelo menos uma vez a cada 3 meses. O regional é membro ativo da Comissão Administrativa Regional, portanto, é automaticamente convocado para todas as suas reuniões. Nestas, deve defender os interesses dos seus clubes e ser a ligação entre eles e o campo local. As reuniões da Comissão Administrativa Regional devem ser promovidas pelo campo pelo menos uma vez a cada 3 meses. Auxiliar o departamental nos eventos oficiais do campo, como camporis, feiras, cursos de treinamento e todas as funções do departamento relacionadas com os desbravadores. Também é função da Comissão Administrativa Regional a promoção de todos os eventos locais, como camporis, feiras, olimpíadas, congressos, treinamentos de diretoria, treinamentos para líderes, líderes master e líderes master avançado e etc. Assim, o departamental deve delegar as funções a cada um dos seus membros e gerenciá-los, com a assistência do coordenador geral, de forma que os eventos ocorram dentro do previsto. Ajudar os clubes locais nas atividades, tais como Dia do Desbravador, acampamentos, atividades comunitárias, atividades missionárias e etc. As atividades comunitárias, missionárias, acampamentos e programações especiais, conforme determina este manual, são de função do clube. Assim, o distrital e ou regional só participam caso sejam convidados, seja para ministrar aulas, palestras, etc., ou apenas para acompanhar. Independente disso, eles devem estar inteirados de todo o programa dos seus clubes e sempre fazer a avaliação de todas as atividades. Realizar a avaliação final das classes, especialidades e admissão em lenço. Conferir o tópico Avaliação de classes, especialidades e admissão. Oficiar as cerimônias de investidura. Após a aprovação final das classes, é dever do regional oficiar as cerimônias de investidura dos clubes da sua região. Ele deve estar presente em todas e apenas em casos especiais, com autorização do coordenador geral, pode nomear um substituto. Deve estar com o uniforme oficial, dirigir a entrega dos emblemas e realizar o voto de investidura. Recomendar as investiduras em líder, líder master e líder master avançado. O regional deve acompanhar o cumprimento de todas as classes de liderança dos líderes da sua região,
deve avaliar todos os relatórios e, acima disso, analisar o aspecto espiritual da vida do candidato à investidura. Somente após criteriosa análise, deve recomendar ou não a investidura à Associação Missão. Trabalhar nas igrejas da região que ainda não tem clube, traçar uma estratégia para fundar novos clubes. É função do regional não apenas dar suporte aos clubes já existentes na sua região, mas também criar estratégias para a fundação de novos clubes. Para isso, ele deve sempre visitar todas as igrejas da região e estar em contato com os pastores distritais para saber das necessidades de cada uma. Deve, sempre que surgir a oportunidade, apresentar o clube para elas e, no momento oportuno, iniciar o procedimento de fundação, conforme especifica o capítulo 5.1, como fundar um clube de desbravadores. Para esse processo, deve trabalhar em parceria aos distritais. Promover e dirigir as atividades da região, tais como acampamentos, eventos esportivos, cursos de treinamentos e reuniões de líderes. Para envolver os clubes da região e promover atividades para auxiliar no desenvolvimento físico, mental e espiritual dos desbravadores, o regional pode promover e dirigir atividades regionais, como acampamentos, atividades esportivas, cursos, reuniões e etc. Em todos os casos, os eventos devem ser determinados no final do ano anterior e o planejamento deve ser votado pela comissão da igreja a qual faz parte. O seu calendário de atividades deve ser entregue a todos os distritais no final do ano, para que eles possam montar o planejamento anual já considerando todos os eventos regionais. Promover a participação dos clubes em atividades da comunidade, como desfiles e feiras. É função do regional envolver os seus clubes com a comunidade. Atividades comunitárias e eventos cívicos são ótimas oportunidades de desenvolver relacionamentos com as autoridades locais. Nestes casos, o regional deve coordenar os clubes na participação desses eventos. Promover e dirigir projetos missionários em toda a região. Também faz parte do plano de metas do regional a promoção de eventos missionários para a região. Para isso, deve estar em contato direto com os pastores distritais, para que os projetos estejam de acordo com as necessidades das igrejas locais. Ter um meio de comunicação oficial com os clubes da região. O regional precisa manter um meio de comunicação oficial com os clubes e distritais da região, seja por meio de cartas, e-mail, grupo virtual, blog, jornal, WhatsApp, etc., para mantê-los informados das ações e projetos da região, campo, união, divisão. Ser o motivador dos clubes da sua região. Os clubes de desbravadores, ao longo do ano, estão sujeitos a vários problemas, sejam sociais, financeiros ou com membros da própria igreja. Esses problemas, na maior parte das vezes, desanimam a direção do clube, o que pode prejudicar o desenvolvimento do programa oficial. O distrital regional tem um papel muito importante nesse contexto, pois ele deve motivar o clube a superar as dificuldades, encontrar soluções para vencer os desafios e assim continuar firmes com as atividades regulares. Ele deve sempre lembrar a direção que o ministério é de Deus, então é preciso confiar inteiramente nele para que ele possa ajudar a solucionar os problemas. Participar em quaisquer outras atividades propostas pelos diretores dos clubes da região. Sempre que solicitado pelos clubes, pelo coordenador geral ou campo, o regional deve dar o devido suporte. Considerando a hierarquia eclesiástica, o regional deve trabalhar em harmonia com o pastor distrital. Visita aos clubes. A visita aos clubes é uma das principais funções do distrital regional. É através dela que é possível conferir se os clubes estão adotando corretamente o programa oficial dos desbravadores, conforme estabelecido neste manual. Os distritais, por estarem em uma região geográfica menor, devem visitar seus clubes em média 6 vezes ao ano, ao passo que os regionais devem visitar 4 vezes em média. A data de todas as visitas deve estar no planejamento anual de cada um, devidamente aprovado pela comissão da igreja em que é membro.
Eles devem enviar lembretes aos diretores pelo menos uma semana antes, para informar sobre a visita, para que todos estejam preparados. No caso dos distritais, em 3 dessas visitas, ele deve realizar o diagnóstico do clube, conforme formulário anexo C. O objetivo desse formulário é direcionar a visita do distrital ou regional, de forma que eles observem todos os tópicos de funcionamento do clube. O seu preenchimento deve ser feito em 2 vias para que o clube tenha acesso às observações levantadas e possa trabalhar nelas para solucionar os devidos problemas. Ao final do seu preenchimento, o distrital regional deve recolher as observações dos conselheiros, diretores associados e diretor, e após fazer as suas observações, em seguida, assinam juntamente com o diretor e marcam a data da próxima visita, conforme planejamento anual. O distrital deve relatar ao regional o diagnóstico do clube, para que juntos possam formular ações para solucionar os possíveis problemas. Em seguida, o distrital deve se reunir com a comissão regular do clube para detalhar os pontos observados e propor as ações para a solução dos pontos falhos, que serão reavaliados na reunião seguinte. No caso dos regionais, o diagnóstico do clube deve ser realizado em 2 das suas visitas, seguido o mesmo procedimento que o distrital, porém ele mesmo reúne a comissão regular do clube para o detalhamento dos pontos observados e propõe soluções dos possíveis problemas, que serão reavaliados na reunião seguinte. Além de realizar o diagnóstico do clube, os distritais e regionais devem dar aos clubes o suporte solicitado previamente combinado, como instrução de requisitos de classes e especialidades, ordem unida, pioneirismo, treinamentos específicos e etc. Avaliação de classes, especialidades e admissão. É função privativa dos regionais e dos distritais, quando por eles autorizados, avaliar o cumprimento das classes, especialidades e requisitos para admissão em lenço e aprovar o recebimento dos devidos emblemas. O principal objetivo desta avaliação é conferir se os desbravadores cumpriram corretamente todos os requisitos. Assim, primeiramente, as perguntas devem ser objetivas. Por exemplo, você leu o livro? Você participou desse projeto? Em caso afirmativo, o distrital deve conferir a qualidade do cumprimento do requisito, perguntando, por exemplo, qual a história do livro? O que você fez nesse projeto? Em caso de itens práticos, como por exemplo, coleção de folhas de árvores, sementes, nós e amarras, deve solicitar a sua apresentação. Os desbravadores só podem ser aprovados e receber a insígnia se todos os requisitos foram devidamente cumpridos. Esse é um momento que exige bastante delicadeza. O distrital regional deve tomar todo o cuidado possível para que os desbravadores não associem o momento da avaliação a algo ruim. Devem sempre tratar todos com muito carinho e respeito, e acima de tudo, entender as dificuldades e desafios de cada um. Para isso, a avaliação deve ser feita com a presença do diretor do clube e do instrutor do desbravador, de forma que o desbravador se sinta mais confortável. O distrital ou regional deve sempre ter em mente que a avaliação faz parte do processo educativo, ou seja, ela deve acrescentar conhecimento ao desbravador e não ser apenas um método inquisitivo. As avaliações devem ser realizadas com pelo menos 3 semanas de antecedência da cerimônia de investidura, recebimento ou admissão, para que haja tempo hábil aos desbravadores para corrigirem os possíveis detalhes. Solucionando conflitos. Como todo líder, o distrital regional está sujeito a enfrentar conflitos com os seus liderados. Muitas vezes, a direção do clube não está cumprindo corretamente o programa, como classes e especialidades, por exemplo, ou não permite ao distrital regional realizar o seu trabalho. Nestes casos, o distrital ou regional deve tomar como base o conselho de Jesus em Mateus 18, versos 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro.
Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Assim, aplicando-se à regra do grande líder Jesus, seguem algumas orientações. Primeiro, identificar as pessoas envolvidas e, havendo possibilidade, tratar o conflito de forma particular. 2. Caso o problema não seja resolvido particularmente, o regional deve convocar o mais breve possível uma reunião com a comissão executiva do clube. No caso dos distritais, o regional também deve estar presente. 3. Inicie sempre a reunião com uma oração, pedindo a orientação de Deus para o que for discutido e que todos os problemas sejam resolvidos. 4. Na reunião, explique que um problema foi observado e peça para que a diretoria do clube se manifeste primeiro. 5. Todos devem ter a oportunidade de se manifestar sem interrupções. O distrital ou regional só deve fazer as suas considerações no final da reunião. 6. Anote todos os pontos levantados. 7. Após a manifestação de todos, confira se há mais algum ponto a ser levantado. 8. Em seguida, discuta com eles cada ponto, de forma a solucionar os problemas. 9. Caso tenha errado em um ou mais pontos, seja humilde, peça desculpas e se comprometa a não cometê-los novamente. 10. Antes de cada resposta, reflita na seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? 11. Tenha sempre em mente que o ministério do Clube de Desbravadores é de Deus, e ele espera que a sua obra seja feita com muito zelo e dedicação. O ideal é encerrar a reunião com todos os conflitos solucionados. Caso isso não seja possível, o distrital ou regional deve convocar nova reunião, porém com a presença do pastor distrital e de outro líder que seja neutro ao problema e que não seja membro de nenhum dos clubes da região, de preferência o coordenador da macro-região ou o coordenador geral. Neste caso, deixe o pastor conduzir a reunião. Caso o problema não seja solucionado, ele deve ser levado à comissão da igreja, com a presença da diretoria do clube e do pastor distrital. Como presidente da comissão da igreja e maior líder eclesiástico, é o pastor distrital quem deve conduzir a reunião e, ao final, a comissão deve propor a solução ao conflito. Em todos os casos, o distrital regional deve sempre manter o diretor do Ministério de Desbravadores informado do que está acontecendo. Capítulo 3.7.3 Requisitos, eleição e funções do coordenador geral. Esta função está sob a liderança do departamental de campo. Ao nomear o seu coordenador geral, o campo deve adotar os seguintes critérios: ser investido em líder master, ter pelo menos 5 anos de experiência como distrital e ou regional, não ter qualquer cargo ou função no clube de desbravadores de sua igreja, ter uma carta de recomendação da igreja da qual é membro, anexo E, e qualquer exceção às qualificações acima deve ser aprovada pela Comissão Administrativa Regional. A nomeação obedece aos seguintes procedimentos. O tempo de atividade deve ser de 2 anos, podendo ser reeleito. A indicação do coordenador deve ser feita exclusivamente pelo diretor do Ministério de Desbravadores da Associação Missão. O nome do coordenador geral será submetido à comissão diretiva da Associação Missão para aprovação. O coordenador geral, recém-eleito, irá assumir suas responsabilidades imediatamente após a aprovação da mesa do campo local. São funções do coordenador geral: coordenar, subordinado ao diretor do Ministério de Desbravadores da Associação Missão, o trabalho de todos os regionais e distritais. O coordenador geral deve gerenciar todo o trabalho dos regionais e distritais do campo, oferecendo treinamento e suporte sempre que necessário. Também deve, em conjunto com o departamental,
criar coordenações funcionais no campo, conforme item Administração Funcional dos Regionais. Estar disponível para dar assistência a qualquer clube de desbravadores do campo que esteja sem distrital ou regional. É função do coordenador geral dar o suporte aos clubes que, porventura, estejam sem distrital regional até que o campo nomeie um substituto. Promover e apoiar em todos os clubes do campo as metas e programas locais da União, Divisão e Associação Geral. O coordenador geral é um representante oficial da Associação Missão para todo o seu território geográfico. Assim, ele deve promover e apoiar todas as metas eclesiásticas da Igreja, sejam do campo, União, Divisão ou Associação Geral. Como líder, deve sempre estar à disposição da Igreja para servi-la aonde Deus mandar. Participar das reuniões da Comissão Administrativa Regional. Essas reuniões devem ser realizadas pelo menos uma vez a cada 3 meses. O coordenador geral é membro regular da Comissão Administrativa Regional e deve, juntamente com o departamental, coordená-la. O campo deve reunir a comissão pelo menos uma vez a cada 3 meses. Auxiliar o departamental nos eventos oficiais do campo, como camporis, feiras, cursos de treinamento e todas as funções do departamento relacionadas com os desbravadores. É função da Comissão Administrativa Regional a promoção de todos os eventos locais, como camporis, feiras, Olimpíadas, congressos, treinamentos de diretoria, treinamentos para líderes, líderes master e líderes master avançado e etc. Assim, o departamental deve delegar as funções a cada um dos seus membros e gerenciá-los, com a assistência do coordenador geral, de forma que os eventos ocorram dentro do previsto. Trabalhar na formação de novos líderes para assumirem novas regiões e distritos. Uma das principais funções do coordenador geral é a formação de novos líderes para assumirem regiões e ou distritos. Todo o trabalho deve ser realizado em conjunto com o distrital, regional, local e o coordenador deve oferecer todo o suporte e treinamento necessário. Considerando a hierarquia eclesiástica, o coordenador geral deve trabalhar em harmonia com o pastor distrital. Administração funcional dos regionais. Além das funções específicas dos distritais, regionais e coordenador geral descritas acima, o departamental pode organizar coordenações funcionais para o campo, conforme as suas necessidades. O objetivo é aproveitar os principais dons, talentos e habilidades de cada um na sua área. As coordenações funcionais dependem das necessidades do campo e as principais são: coordenação de treinamento. A coordenação de treinamento deve organizar todos os treinamentos de responsabilidade do campo, curso de treinamento de diretoria, nível básico e avançado, curso para liderança, curso para líder master e curso para líder master avançado. Também deve ajudar os regionais a organizarem os cursos de capitães, secretários, conselheiros e instrutores. O conteúdo dos cursos deve seguir a grade curricular determinada pela Divisão Sul-Americana. Também é sua função treinar e capacitar instrutores para manter a qualidade dos cursos. Assim, também é responsável pela avaliação dos candidatos e pela aprovação das investiduras. Deve criar um cadastro geral dos líderes e mantê-lo atualizado. Também é de sua responsabilidade a avaliação do procedimento de revalidação das investiduras. Além dessas funções, a coordenação de líderes deve promover e organizar atividades para o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos líderes, de forma a fortalecer neles a filosofia do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. Coordenação de procedimentos. A coordenação é responsável por promover e coordenar todos os eventos do campo, como camporis, feiras, Olimpíadas, congressos, treinamentos de diretoria,
treinamentos para líderes, líderes master e líderes master avançado e etc. A coordenação é responsável por toda a produção de materiais para o campo, seja de classes, especialidades, atividades campestres, cursos e etc. No caso do material para cursos, deve trabalhar em conjunto com a coordenação de treinamento. Também é responsável pela definição de procedimentos, quando estes couberem ao campo. A publicação de materiais para classes e especialidades está sujeita à análise e aprovação da Divisão Sul-Americana. Ao publicar os materiais, a coordenação de materiais e procedimentos deve conferir se não está entrando em funções privativas da Divisão Sul-Americana. A coordenação é responsável por gerenciar as mídias sociais do Ministério de Desbravadores do Campo e mantê-las sempre atualizadas. Também deve desenvolver estratégias digitais para que a mensagem do advento Todo Mundo em Minha Geração seja também através da internet. Estas duas coordenações estão sob supervisão do diretor do Ministério de Desbravadores. Elas devem ser instituídas pelo campo e, se necessário, devem ser por ele extintas. Cada coordenação deve ter um líder que será nomeado pelo diretor do Ministério de Desbravadores, dentre os regionais, distritais, e ele, coordenador, deverá montar a sua equipe. Em casos especiais, líderes que não sejam distritais ou regionais podem participar das coordenações, mas é necessária uma aprovação do departamental do Ministério de Desbravadores.